Fala pessoal, Hugo Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo de pré-jogo, amanhã, 1h30 da tarde, Barcelona joga a rodada 7 da La Liga em casa contra a Real Sociedad com começo de temporada bem difícil, mudou de treinador, tá demorando para se encontrar, por mais que o jogo dele esteja lá, você vê o jogo dos caras e o jogo tá lá, só que as coisas não têm acontecido, o resultado não tá acompanhando, né? Pessoal, tivemos algumas notícias tristes aí nos últimos dias, tá? Lesões de Rafinha e lesões de Juan Garcia, vamos falar sobre isso. Uma semana complicada, meio de semana tem, final de semana amanhã tem Real Sociedad, meio de semana tem Paris Saint-Germain, depois se eu não estou enganado tem Sevilha, aí tem outra pausa de data FIFA para dar aquele frio na espinha da gente com medo de lesões, né? Porque a bruxa de lesões chegou, né? A bruxa pegou. Muito jogador machucado, e é a hora de o quê? De trabalhar com o que tem, de estar unido, de correr mais e estar mais junto e tentar passar por cima das adversidades, tá? Tentar ser competitivo dentro das circunstâncias que tem, tá? Tem que tentar fazer o seu melhor, mesmo com baixas, mesmo com desfalques de jogadores importantes, tá? Antes de começar a falar mais sobre o pré-jogo, eu vou falar também sobre lesões aqui. Eu quero agradecer aos membros, agradecer ao pessoal que está sempre aqui, aquele pessoal que compra a ideia do canal, torcedor do Barcelona que procura entender os contextos antes de sair criticando tudo e todos. Se você compra a ideia do canal, quiser ajudar a manter, botãozinho seja membro aí, você será muito bem-vindo, tá? No mais, roda a vinheta para a gente falar das lesões e desse jogo de amanhã, um jogo muito importante. Roda a vinheta. Pois é, senhores, lesões e mais lesões, né? Realmente a situação está complicada nesse início de temporada. Algumas lesões azar, né? Um azar danado, as lesões, outros desgastes também. E acontece, né? Acontece, é uma pena que tem hora que chega tudo de vez, né? Igual aconteceu com a gente. A gente estava com quem estava machucado? Ó, o Gavi machucado, Juan Garcia machucado, Fermin, Rafinha, Balde, Balde e Yamal voltam para o jogo de amanhã, ao que tudo indica, pelo menos ia mal, né? Ninguém perguntou de Balde na coletiva, ninguém quer saber do coitado do Balde. O Balde deve voltar amanhã também, tá? Não sei se para titular, mas deve voltar amanhã. Lesão de Juan Garcia, tá? O jogador Juan Garcia sofreu uma ruptura do menisco interno do joelho esquerdo. Ele será submetido à cirurgia de artroscopia e o prazo é de 4 a 6 semanas fora. A cirurgia já foi feita agora de manhã, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, 10 horas da manhã. A cirurgia já aconteceu e falou que o período de baixa é esse mesmo, 4 a 6 semanas, tá? Essa lesão aconteceu no último lance, basicamente, do jogo contra o Oviedo lá. O Oviedo lá, aquela bola que ele defendeu, acho que machucou ali, foi para casa de boa, dormiu no outro dia, sentiu um desconforto, foi fazer exame, tava com essa bomba aí. Rafinha, que foi substituído lá com 60 minutos, 65 minutos. Falei até no vídeo, não sei se foi um acordo com o Flick ou se sentiu alguma coisa, tomara que não tenha sido nada. Foi. Teve uma lesão no terço médio do tendão da coxa direita e o tempo de baixa é afastado 3 semanas. Tem pessoas que falam que é mais tempo, Pedro estava até explicando, talvez fique mais tempo fora por causa do local que é a lesão. Então talvez a data FIFA faça bem, para dar uma paradinha ali, para dar tempo do jogador se recuperar, contanto que não machuque mais pessoas na data FIFA, tá? A lesão de jogadores muito importantes, né, senhores? Lesão de Juan Garcia, lesão de Rafinha e juntado aos outros, são lesões muito importantes. Eu não penso assim, o jogo contra o Paris Saint-Germain. Não, é a temporada em si, para qualquer jogo. Amanhã contra a Real Sociedad, depois Sevilha, tem Girona também, não importa. Porque a lesão acaba sobrecarregando os outros, e são jogadores bem importantes, né? E aí é a hora de quem? A hora do retorno da fera. A hora do retorno da fera. O retorno do Tec vai voltar para o gol da gente aí, Chesney, toda a sorte do mundo para ele, que volte bem, que faça grandes defesas, que ajude a gente demais, como ajudou na temporada passada, tá? Ganhamos 3 títulos, os 3 títulos nacionais, com o glorioso Tec no gol da gente aí, defendendo boas bolas, uns jogos não estavam muito bem, outros jogos estavam muito bem, deu conta do recado e agora é toda a força do mundo, todo o apoio do mundo para ele aí, porque a gente vai precisar dele aí por um bom tempo, porque o Juan Garcia quebrou e quebrou feio, tá? Gente, Real Sociedad. Real Sociedad não está bem, tá? O time está aqui na 16ª posição, uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. A primeira vitória da Real Sociedad veio na rodada passada no jogo contra o Mallorca, vitória de 1 a 0.
mudou de treinador, tá? O treinador agora, Sérgio Francisco, ele chegou nessa temporada. Vocês lembram que o Emmanuel Aguacil aí tinha um tempão na Real Sociedad. Eles contrataram um treinador de um perfil parecido. O jogo tá aí. O time continua com a posse, o time continua fazendo a sua pressão alta, o time continua trocando passes no campo de adversário com aquela proposta, mas está faltando algo. Tá faltando algo porque os resultados não vêm acompanhando, tá? Você vê que o time tá muito mal, mas é um time cheio de jogadores perigosos, principalmente quando joga contra a gente, tá? Kubo, o Barrenechea, o Oyarzabal são jogadores perigosíssimos que a gente sabe da qualidade desses caras. Então, amanhã é um jogo para ser levado muito a sério, né? Tem que olhar para a Sociedade e esquecer que ela tá nessa posição na tabela, que a gente sabe que é um time que tem qualidade, né? A gente sabe que é um time que perdeu jogadores nos últimos anos, perdeu o Merino aí, tem umas 2 temporadas, perdeu o Zubimendi nessa temporada, então são baixas sentidas, mas é um time que segue ali. Eu tenho certeza que daqui para o final da temporada, essa Real Sociedade vai estar lá para cima, tá? Lá para cima. Eu acho que eles vão conseguir dar a virada nisso daí. Então, não vamos nos apegar nessa posição que a Real Sociedade está na tabela, tá? Amanhã é partida complicada, um time que sabe fazer pressão, um time que sabe sair por baixo, porém está passando por um momento ruim e tudo bem. Se der para aproveitar esse momento, se a gente vê que o psicológico dos caras tá frágil e o time faz um gol 2-0, 1-0 e aí você vê que os caras não têm força para remar, ótimo. É bom que a gente descansa durante a partida, como a gente fez no jogo contra o Getafe, coisa que não deu para fazer no jogo contra o Oviedo, que foi uma correria só, tá? Senhores, coletivo do nosso glorioso Hansi Flick. Muitas perguntas sobre lesões e nada de muito sobre futebol, né? Você sabe como é que funcionam as coletivas na Espanha, né? É difícil ter aquelas perguntas futebolísticas, aquelas perguntas boleiras. E ele falou sobre essa Real Sociedade, né? Que o treinador segue dando sequência ao trabalho, que eles têm um estilo muito claro e que não será um jogo fácil amanhã. A lesão de Juan Garcia não são boas notícias, claro, ele estava muito bem. Foi na última jogada no jogo contra o Oviedo. Acontece. Ganhamos 3 títulos na temporada passada com o Chesney, é um goleiro fantástico e eu tenho certeza que ele vai fazer o seu trabalho. Perguntado sobre Yamal, ele falou que está disponível sim e terá minutos. Ele falou isso, terá minutos. Ele não falou Yamal começa jogando, tá? Então eu não acredito que Yamal será titular. Posso surpreender amanhã, Yamal jovem, está recuperado, não sei, pode ser, nunca se sabe, tá? Sobre o Paris Saint-Germain, ele falou um jogo de cada vez, estamos focados no jogo da Real Sociedade. E tem que ser assim mesmo, tá? Tem que ser assim mesmo, porque a gente sabe como é difícil ganhar o Campeonato Espanhol. E essa temporada, esse Campeonato Espanhol será caríssimo. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Vai precisar fazer muitos pontos para ser campeão, se depender de como está o início do campeonato, tá? E sobre lesionado, gente perguntando sobre lesionado. E jogador machucado, já machucaram. Não tem o que fazer, não tem como voltar atrás. Então vamos focar nos jogadores que nós temos disponíveis. Vamos focar nos jogadores que temos disponíveis. Não adianta ficar falando, se esse cara tivesse aqui, se esse cara tivesse aqui, vamos fazer isso daqui, vamos fazer aquilo lá. Não adianta. Já está machucado. Vamos focar no que dá. Tá fazendo falta esse cara aqui na partida. Não adianta nem ficar remoendo essas coisas, gente. Não adianta nem ficar remoendo essas coisas. Começou a temporada é extremamente acidentada. Às vezes acontece um azar danado. E, por favor, não vamos cair naquela armadilha que a gente sabe que daqui a pouco um torcedor, um perfil de que tem o nome Barcelona quebradeira nas redes sociais. Barceloninha não sei o que lá. A gente sabe que daqui uns dias o pessoal já vai começar a falar que o staff de Flick é ruim. Que saiu um cara que era o brabo e não sei o que lá. Pelo amor de Deus. Temporada passada o time funcionou bem, teve problemas de lesões. Nessa temporada tá tendo problemas com lesões. Acontece, às vezes as lesões são acidentais, às vezes as lesões é por negligência mesmo, igual aconteceu com o Yamal. Às vezes é um desgaste, às vezes é uma bola que o cara domina errado, às vezes é um azar, como aconteceu com o Fermin, o Juan Garcia aí, entendeu? Gavi teve esse contratempo que não dá nem para chamar de azar, porque eu estava conversando com o Pedro Martins, ele falou que é até normal acontecer isso, tal, de o jogador, e falou que pode até acontecer outra cirurgia no futuro, só para fazer de fato a limpeza dos meniscos e aí ficar 4 semaninhas fora ali, tal, que era o planejado, né? Então, assim, é até normal. Não vamos achar que é a última vez que Gavi passa por um processo cirúrgico, mas a carreira é longa. Então, vamos acreditar. Vamos acreditar no processo, no trabalho que está sendo feito. Nosso time tem se comportado bem, mesmo com as lesões, né? Tem lesões agora que o time sente bastante, né? A eletricidade de Rafinha no ataque e tal. Vamos ver o que é que o Flick está planejando, o que é que vai fazer para se virar e superar essas adversidades, tá?
11 para amanhã, tá? Coloquei meu 11 aqui com Tec no gol. Tec voltou. Tec voltou e suas gracinhas no gol aí, o seu jeito que conquistou o torcedor do Barcelona. Voltou pro gol aí. Koundé, Araújo, Cubarsí, Martim. Fiquei com dúvida dessa defesa para escalar para o jogo de amanhã devido ao desgaste do jogo contra o Oviedo, mas eu falei bem assim, ó, vou focar, fazer igual o Flick, vou focar no jogo da Real Sociedade. Vou focar no jogo da Real Sociedade. Pode ser que entre um Eric Garcia ali no lugar de Araújo, não sei, vou depois até, amanhã no pós-jogo, eu vou deixar uma enquete aqui numa comunidade e uma pergunta para vocês aqui, quero ver a resposta porque eu vou fazer um vídeo durante a semana sobre isso daí, tá? Martinzão da Massa ali na lateral, De Jong e Pedri, Dani Olmo, Rashford na ponta direita, Ferran e Lewandowski. Eu fui com o melhor que a gente está disponível aí. O Eric Garcia pode entrar ali também, que o Eric Garcia bota no gol, ele tá jogando bem. Tá desse jeito o Eric Garcia. Possa ser que o Flick vai com o Rony amanhã, não sei. Ferran jogou a partida inteira. Se eu não estou enganado, o Ferran jogou a partida inteira contra o Oviedo, né? Teve desgaste também, não sei. Pode ser que deixe o Rashford na esquerda e coloque o Rony na direita aí e tal. Tem o Tony Fernandes que tá aí no grupo também. Dro voltando de lesão. Não sei o que é que o Flick tá planejando, tá? Convido vocês aqui, o espaço está aberto. Deixem aqui o 11 de vocês, deixem o resultado. Esse campeonato espanhol será caríssimo. Hoje tem derby de Madrid. Não acredito que o Saber Sofrer vai conseguir fazer alguma coisa, tá? Tá numa crise, tá numa nhaca danada. Tá numa nhaca danada o Saber Sofrer. Só se o Julian Álvares tirar com ele da cartola. Então, vou assistir porque eu sou maluco. Vou assistir porque eu sou doente mesmo, que eu assisto o jogo todo mundo. Tô gravando pra vocês aqui. Tô assistindo aqui, ó. O Brentford ganhando do Manchester United 2-1, ó. 2-1. Eu assisto o jogo de todo mundo, tá? Eu assisto o jogo de todo mundo. Então eu vou assistir, tá? Mas, mesmo com essas circunstâncias, jogadores do Barcelona machucados e tal, e a gente com o elenco mais enxuto, eu espero estar aqui amanhã fazendo um pós-jogo da vitória. Superar as adversidades, jogar melhor com o que temos jogadores de qualidade, temos que superar isso. Claro que o brilhantismo acaba diminuindo, porque você vai perdendo qualidade, claro, mas você tem que se manter competitivo. O Barcelona tem que se manter competitivo, apesar das lesões, tá? Espaço está aberto para vocês aqui, deixe nos comentários a opinião que vocês quiserem aí e a gente se vê amanhã, tá? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.